que seria da gente também se a gente não se provocasse, inclusive, sobre essas nomenclaturas, né? O Wings for Future é o maior encontro da América Latina de tecnologia, inovação e sustentabilidade. E prova fadada, né, do que a gente vive hoje é, por incrível que pareça, né, o futuro. É uma prova fadada, porque a gente está sempre um passinho, um pouco à frente, é o futuro o tempo todo. Eu vou ter o enorme prazer de trazer aqui queridos amigos para falar, principalmente para vocês, sobre novas nomenclaturas, coisas que a gente já está acostumado no nosso mundo a escutar, mas não a entender. E eu, inclusive, acabei de receber o convite para ser o mediador dessa conversa. Então, Diego Platini, sócio fundador da UFI, Tiago Guimarães, da Bugabu, Paulo Renan, da Rito, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas coisas que a gente também vive escutando por aí, talvez a gente não saiba direito o que é, ou o que representa para o nosso futuro, né? NFT, metaverso, gamificação, enfim. Gente, vou deixar com vocês para vocês começarem explicando sobre, por favor, né? Para mim, inclusive, a semântica, mas principalmente também o que é que todas essas tecnologias ou essas frentes tecnológicas têm para representar na nossa vida. Renan? Olá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Sobre metaverso, né? E todas as tecnologias que envolvem, é importante entender primeiro de onde vem essa palavra, assim, né? Acho que é uma das palavras mais utilizadas por todo mundo quer fazer parte do metaverso de alguma maneira, mas é importante entender que essa palavra vem de um livro de ficção científica chamado Snow Crash, né? Não existe uma definição técnica para o que é o metaverso, né? Então não tem como dizer, metaverso é isso ou é aquilo, sabe? É uma palavra que vem de uma ficção, então existe uma ideia desse narrador de que é um mundo com realidade virtual, em que você se conecta, você é imerso 100% e todas as pessoas interagem de forma interoperável nesse ambiente, né? Então, muitos autores trazem explicações e definições diferentes para o que é o metaverso. Eu costumo dizer que eu enxergo o metaverso como um capítulo dentro de um livro chamado Internet, dentro de uma coleção chamada digitalização. Então, é uma palavra que vai entrar em desuso, eu acredito, como a palavra internet. A gente não fala mais, eu estou dentro da internet, né? Ela evoluiu a um ponto em que ela é como energia, ela só está em todos os lugares, né? E aí, para a gente chegar nesse lugar dessa prospecção, dessa ficção científica, a gente precisa de vários vetores tecnológicos que estão apontando para o mesmo lugar. Então, quando a gente fala de realidade virtual, quando a gente fala de blockchains e NFT, quando a gente fala em realidade aumentada, né, todas as metodologias de educação imersivas, né, todas elas contribuem e apontam para esse lugar onde a gente vai estar 100% imerso, né, num ambiente virtual. Mas aí eu acho que a gente consegue descer numa camada mais técnica com o Tiago, né, de repente com o Diego. Pessoal, prazerzão, meu nome é Tiago Guimarães, e de fato, né, a gente enxerga, querendo ou não, essa questão do metaverso como, de repente, talvez essa próxima geração da internet, né, com uma maior imersividade, mais conectada e também descentralizada. E como bem o Renan falou, o ecossistema, né, e esses elementos que envolvem o metaverso, ele vai muito além de só ambientes 3D e figurinhas e personagens andando para lá e para cá, né? E assim, eu acho que a gente pode até entrar num papo mais profundo a nível de cultura e como é que esse novo tratado que vai começar a vigorar dentro do mundo das próprias criptomoedas, né, dos NFTs, do que de fato é virtual e o que é real, até que ponto o digital vai se tornar, né, o ativo digital vai se tornar tão valioso quanto o ativo real. E eu acredito que tudo isso, como o Renan bem falou, é um movimento, é um processo. Eu acho que a palavra em si, ela, apesar do hype que está vivendo hoje, ela meio que vai desaparecer e se tornar talvez outra coisa, né, dentro do futuro que a gente está aí por vir. E
Mas é extremamente importante, e eu queria puxar depois também esse papo, nós como comunidade, nós como ecossistema aqui, Ceará mesmo, né, tá frente participando dessas novas revoluções. E para que a gente não possa perder, a gente não perca o bonde, sabe, desse desenvolvimento em si, porque a gente está falando de criptomoedas, a gente está falando de ativos digitais, a gente está falando de 1000 coisas que envolvem esse novo parâmetro, essa nova ordem mundial, será? Ixi, não, brincando. Mas são todas coisas muito importantes que precisam ser discutidas, e eu acho que entra dentro de capítulos como esse dentro do ano, como o Wins for Future, para discutir esses pontos e tornar mais claro para a sociedade como é que esses planos vão ser feitos. Bacana, bacana. Bom, pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. Meu nome é Diego. E, pessoal, sou fundador de uma empresa chamada UFI, né? E a UFI é uma empresa especializada basicamente em automatizar rotinas dentro das empresas por meio de robôs computacionais, tá? E quando eu fui convidado para esse painel, eu fiquei muito satisfeito e muito honrado por um motivo. Diariamente, na nossa empresa, a gente escuta a mesma pergunta, né? Que é, os robôs vão tomar o lugar das pessoas nas empresas, né? Então, quando o tema que foi, né, tecnologias como NFT, metaverso, gamificação, qual é o impacto de tudo isso no aprendizado? Talvez quando a gente lê o título, NFT, metaverso, gamificação, a gente foca muito nessas palavras, mas quando eu vi o título do painel, a palavra mais importante para mim não é nenhuma dessas três. A palavra mais importante é o aprendizado, certo? A maneira como a gente vai trabalhar o aprendizado das pessoas. Porque, para mim, é simplesmente incabível um ser humano e um profissional ter medo de ser substituído por um robô. O robô é algo muito limitado para gerar esse medo na gente. Mas isso é um efeito colateral de como o aprendizado está sendo tratado hoje, né? Como que, de certa forma, a gente vem subutilizando a nossa capacidade no dia a dia das empresas ou no mercado como um todo. Então, fiquei muito honrado de estar aqui, né? E vai ser um prazer bater um papo aí sobre essas tecnologias e, principalmente, a palavra que mais me interessa é a maneira como a gente vai tratar o aprendizado a partir de agora, daqui para frente, né? A Maria Cecília saiu daqui agora há pouco falando sobre o futuro da educação e a gente estava até conversando aqui, né, Renan? Ela trouxe esse dado, né? Algo como 25% das novas profissões ainda não tem pessoas adaptadas a isso, né? E eu queria escutar de vocês sobre isso. Machine Learning, beleza, mas Human Machine Learning, como é que é essa história? E também o que vocês têm a complementar sobre essa parte do desenvolvimento humano dentro desse novo futuro. Bacana. Quer iniciar? Beleza. Eu acho que, assim, como todo o processo, a gente está isso há um bom tempo, querendo ou não, transformando o que a gente entende como inteligência, né? Eu acho que há um tempo atrás, inteligência era a quantidade de conteúdo que você conseguisse acumular e expressar verbalmente através de uma prova ou dentro de uma aula. E a gente tem chaveado esse contexto para um mundo cada vez mais criativo, né? Onde o acesso ele é pleno e o processo de aprendizado, né, querendo ou não, mais interativo, ou então a maneira que você tem como criativo ou não, de filtrar esse conteúdo e realizar as análises que começam a se tornar, de fato, esse novo passo da inteligência. Então, aprender a aprender, né, é extremamente importante nesse mundo em que as coisas mudam tão rápido. E isso é extremamente importante, tem até aquele gráfico, né, que a gente sempre fala, Renan, das etapas, né, dos processos em que eu tinha a era dos pioneiros, a era da engenharia, agora são a era dos criadores, né, a era dos criativos, onde as ferramentas vão estar cada vez mais fáceis de serem usadas e a maneira que nós estarmos a usar é que vai dar, de fato, essa diferença no nosso resultado. Então, não é o robô, né, mas sim como nós o utilizamos. Isso aí, é fenomenal. Eu acho importante a gente descer um pouco e digerir um pouco mais essa fala que rolou na palestra anterior, né? Porque quando ela diz que
as nossas crianças, os jovens que estão em escolas, estão estudando para profissões que não existem ainda, existe uma profundidade nessa frase que vai além dela, né? No sentido de que, se é uma profissão que não existe ainda, às vezes é um trabalho que não existe ainda, de um serviço que não existe ainda, de um consumo que não existe ainda. E se a gente pensa isso numa escala global, a gente está falando de um mundo que ainda não existe e que está sendo criado nesse momento. Então, muitas das coisas que a gente conhece hoje precisam ser repensadas para essa adaptação, para essa interação mais, como é que eu vou dizer, mais brusca, né, entre homem e máquina, nesse sentido, onde a inteligência artificial já está estabilizada, onde a realidade virtual já está estabilizada. Então, todas essas infraestruturas tecnológicas vão exigir da gente fazer novas perguntas, né? A gente precisa, hoje, de filosofia, principalmente nas escolas, porque a gente vai precisar reperguntar as coisas, né? A gente, desenhando experiências para a realidade virtual, a gente cai em questionamentos assim, tá, a gente vai fazer uma aula em realidade virtual. O que eu preciso? De cadeiras, de uma lousa, de mesa? Não, pera, eu não preciso de nenhuma dessas coisas. Do que eu preciso, sabe? Por que eu vou botar uma mesa numa sala de reunião, sendo que as pessoas estão ali virtualmente? Essa mesa precisa de pé, na realidade virtual não tenho gravidade. Por que eu preciso de... Então, a gente passa a refazer muitas perguntas porque a gente tem um novo cenário, uma nova base de infraestrutura, né? Então, mais do que a gente assiste muitas inovações na infraestrutura das escolas, na conexão, no ecossistema, mas as inovações de metodologia, né, repensar a forma como o ensino é entregue, como a aprendizagem acontece na cabeça dos alunos, é uma coisa que nos interessa muito, assim, é uma coisa que eu vejo uma necessidade muito grande de ser repensado também, né? Bacana, bacana. Um ponto que eu acho fantástico é o seguinte, tá, pessoal? Fala-se muito que a gente está passando por uma era de mudanças, né? Sendo que ninguém responde para a gente qual é essa mudança verdadeiramente. E fica tudo muito solto, fica tudo muito flutuante, né? Na prática, a mudança que está acontecendo, pelo menos no meio profissional, é o seguinte: existe uma metodologia que é o CHAR, né? Para definir um perfil profissional, isso é muito antigo e sempre foi utilizado o CHAR, que é para definir o perfil ideal, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes que você espera daquele profissional para ele atender determinado perfil, né? O que eu vejo que aconteceu uma grande mudança de chave e as instituições de ensino não perceberam muito isso daí. Durante toda a nossa... Pelo menos eu peguei essa fase, né? Ainda não... durante toda a minha fase educacional, toda a valorização educacional estava voltada para a obtenção de conhecimento, né? Por quê? Porque nossa estrutura educacional foi toda estruturada na época em que a Barça, a enciclopédia Barça, era a nossa única fonte de conhecimento. Ou seja, algo altamente restrito e quem tivesse conhecimento era altamente valorizado. O que é que mudou? O que mudou é que, provavelmente, se hoje a gente pegasse uma commodity da tecnologia chamado Alexa, certo? Provavelmente, se a gente fizesse 10 perguntas para a Alexa e as mesmas 10 perguntas para a gente que está aqui no painel, provavelmente a gente iria perder dela, né? Então, hoje em dia, pessoal, o conhecimento se tornou abundante, né? O foco não está mais em conhecimento, não está mais em sentar numa escola e decorar como é que é a tabela periódica, ou decorar a fórmula de Bhaskara, né? Hoje, a grande questão, o grande fator de decisão é a habilidade, né? Ou seja, que é exatamente o que a turma acabou de falar, o saber utilizar as ferramentas que estão à sua disposição, né? Então, desenvolver habilidades, partir para coisas práticas efetivamente, é o que vai nos diferenciar realmente, por exemplo, dos robôs. Ou seja, os robôs vão ser só ferramentas da minha aplicação que eu vou ter, né? E a atitude, eu acho que é uma questão familiar, né? A escola chamada família nos ensina a ter a atitude que a gente julga ser correta. Então, hoje, eu acho que a grande transformação é entender que tecnologias são só ferramentas e que o nosso grande foco é desenvolver as habilidades para fazer as melhores aplicações para transformar a sociedade ali de uma maneira efetiva. Total. Eu acho assim, queria tentar puxar a gente a um degrau mais baixo, por assim dizer, mas ao mesmo tempo alto da conversa, e convidar a quem tem dificuldades de imaginar
esse futuro que a gente enxerga que está tão bem aqui, né, imaginar que está tão bem ali, né? Eu lembro de um vídeo que eu assisti da década de 70, ele está disponível no YouTube facilmente, num evento de design, as pessoas seriam apresentadas a um modem Wi-Fi na década de 70, né? 30 anos, 40 anos nos distanciam disso e hoje a popularização disso. Para quem acha que é muito longe isso que a gente está conversando, convido a baixar qualquer filtro do Snapchat que, por exemplo, troca a minha face com a face do Paulo aqui tranquilamente. Então, não é bem aí, não é bem ali, tá? É bem aqui. Eu nasci numa periferia, bem aqui, descendo o mar, aqui, se a gente fizer um upwind, né? Que é o Pirambu. E eu muito me preocupo hoje, e é uma das minhas maiores causas e o meu combustível social, porque eu me entendo como uma falha da Matrix ali dentro daquela periferia. Eu fui fruto de uma educação pasteurizada, por assim dizer, porque eu fui descoberto como um talento na periferia e meu primeiro trabalho foi passar em prova de vestibular ou qualquer outro concurso. Eu fiz 8 anos seguidos de Olimpíada Brasileira de Matemática, eu passei em 6 vestibulares, tudo em troca da bolsa, né, de ensino, e meu nome está nos outdoors por aí, porque a escola X, a escola Y botou tantas pessoas para dentro de um vestibular. E por que eu falo que eu me entendo como uma falha na Matrix? Porque eu estava fadado a ir para áreas corriqueiras, comuns, que também aqui eu não pejorativo, obviamente. Mas eu queria ser design, ponto, sem entender. E queria ser design e financiei a um custo muito alto, né? Eu trabalhava numa gráfica. Esse meu sonho de ser design. Eu era jovem de periferia. Hoje um jovem de periferia, por exemplo, que joga Free Fire, ele tem uma capacidade cognitiva elevadíssima e chega no 8 horas por dia, 6 horas por dia no banco de uma escola que não está ensinando ele esse futuro. Não está ensinando. E isso é uma preocupação tremenda, porque enquanto a gente está construindo um diálogo aqui sobre o metaverso, enquanto a gente está construindo, por exemplo, isso eu devolvo a pergunta para vocês, a configuração é tão elevada daquilo que a gente está conversando, porque também um papo que eu tive agora há pouco com o Renan, a gente está acostumado ao toque, né? O nosso próprio corpo, ele sintomatizou essa última evolução que a gente teve. Então, todo mundo tem um dedinho um pouco torto, porque está todo mundo segurando o celular assim. Todo mundo está um pouquinho torto aqui na clavícula, porque todo mundo está olhando assim. A gente pega... Quem tem acesso a crianças aqui de 2, 3 anos de idade, as crianças já nascem com essa vibe assim. Eu tenho uma amiga que tem uma filha de 3 anos que já vira para selfie. Então, o nosso próprio corpo mudou em relação a isso. E eu pergunto para vocês, assim, agora a gente vai entrar, inclusive, em questionamentos como esse, porque o metaverso, tu vai ter o gesto, mas não vai ter o toque. Tu vai ter a lembrança, mas não vai ter o físico. E o que é que vocês veem como situações, por exemplo, para a gente quebrar essas barreiras desse futurismo tão imediato em outras cadeias sociais, em outras camadas sociais também? Eu acho que existe um caminho natural em termos de design que as coisas ficarem cada vez mais humanas, sabe? A tecnologia está cada vez mais adaptada ao humano. Então, é muito mais fluido para a gente a usabilidade de um smartphone, por exemplo, do que era um controle remoto de uma TV, né? Então, a forma de uso dos objetos foi repensada para que uma criança tem a habilidade. Então, a gente vê uma criancinha mexendo no iPad e fala, nossa, ele já veio preparado para isso. Não, esse design foi pensado para que ele utilizasse isso de forma intuitiva, né? Só que da mesma forma, e é interessante dar espaço para trás, assim, eu acho que muitos daqui são da geração que viu o mundo sem internet. A última geração que viu o mundo sem internet. A última geração que viu o mundo sem smartphones, né, que tinha que saber onde a outra pessoa estava no horário que ela estava para poder ligar, porque era um telefone fixo,
sabe assim? Então, e a gente viu isso mudando de um jeito muito drástico, né? Então, todo o comportamento de uso de smartphones nasceu enquanto a gente é vivo e provavelmente a gente vai ver um novo comportamento nascer, porque agora os aparelhos vão estar mais próximos ao rosto, vão estar reconhecendo os nossos gestos. Então, a gente vai precisar aprender menos coisas, porque os designers já vão pensar formas intuitivas para a gente operar nesse mundo. Só que, de novo, é um mundo que está nascendo. É um mundo onde esses desafios estão vivos e os designers e as empresas estão debruçados nas suas mesas, desenhando como que vão ser esses gestos, essa usabilidade, como que a gente vai ter um padrão entre as empresas para que todo mundo se comunique de um jeito, sabe, quais vão ser os standards dessas indústrias para que a gente consiga operar e crescer nesse sentido, né? Como que a gente vai regular esses lugares também, não só em termos de realidade virtual, mas em termos de digitalização, como as inteligências artificiais, né? Até onde pode ir, até onde não pode ir. Tudo isso são desafios latentes nesse exato momento, né? E eu acho que lá na empresa a gente tem muita conversa, a gente trabalha muito nessa questão da instrução, né, e treinamento, e como é que a gente converte do físico para o virtual, mantendo o mesmo resultado, né, ou então superior. A gente entende que existe uma balança em que, cara, você perde de um lado, mas pode ganhar do outro, né? Então, assim, não é todo dia que eu consigo dar uma aula e eu colocar um elefante vivo na minha frente, né? Então fazer um mergulho no fundo do mar, que a gente vai fazer. A gente está com um stand aqui, pessoal, então a gente criou uma experiência em que vocês podem visitar uma experiência bem lúdica, onde a gente até falar, né, sobre o processo em que a gente utiliza, que eu chamo de LBI, que é Learn Based Entertainment, né, utilizar do entretenimento e da experiência do usuário para trazer esse aprendizado. Eu acho que dentro dessas novas tecnologias dá essa possibilidade do contato, do tato, e de fato, né, assim, a presença, como num passado a gente tinha um museu super complexo que dava essas experiências para as pessoas, hoje a gente consegue fazer isso de forma virtual, passando esses mesmos resultados, ou talvez superior. Então, no caminho, inclusive, em que o Renan estava conversando sobre esse processo da gente transformar, né, o que é físico para o digital, mas de um digital em que a gente não vai ter cheiro, mas a gente vai tocar sem tocar, um digital onde a gente vai pegar em uma pessoa sem sentir, né? Então, assim, são todas UX, experiências do usuário, e que a gente está trabalhando. Pô, tem um projeto lá que, cara, como é que eu sinto cheiro sem sentir cheiro? Né? A lavanda, assim, tá uma árvore bacana. Então, tudo isso é experiência, tudo isso é contato com essas tecnologias, e eu acho que o melhor exemplo é o cinema, que conseguiu, se ele quiser fazer você chorar, você vai chorar, sabe? Mas ele conseguiu montar isso dali dentro daquele formato retangularzinho, quadrado, né? E eu acho que, assim, independente de qual momento da história ou ferramenta que você utiliza, a gente conseguiu usar delas para passar esse tipo de sensação. E ela foi aumentando, né? Criando mais ramos. Então, pô, eu acho que você assistir o Poderoso Chefão na tela quadrada já era foda, tá ligado? Né? Assim, talvez aumentou, ficou só mais foda. Então, a gente está nesse caminho de agregar sentidos, de fato, dentro dessas percepções e nesse contexto do aprendizado. Legal, legal. Um ponto que eu falei, a minha fala inicial, eu falei muito da questão da importância do aprendizado, né? Acho que é uma palavra central ali. Eu vou falar uma coisa agora, talvez seja um pouco impactante, tá? Mas, na minha visualização, acho que os próximos anos, com relação a essa tecnologia, NFT, metaverso, gamificação até bota um pouquinho mais de lado, mas se eu fosse escolher em uma palavra qual vai ser o impacto, acho que vai ser decepcionante. Vai dar uma quebrada aqui, talvez. Vai ser decepcionante por quê? Tá? Porque é o fluxo natural de qualquer inovação. Acho que alguns já escutaram falar dos 6Ds, né? O primeiro D é a digitalização. Que, cara, a turma que está à frente dessa tecnologia está quebrando uma barreira. O próximo passo, naturalmente, vai ser uma decepção. Por quê? Porque simplesmente nada funciona no virtual que não tenha funcionado, já não esteja funcionando no real. Então, bacana,
paralelo está se trabalhando a parte tecnológica, mas isso não exime da gente a responsabilidade de corrigir o real, né? E corrigir o real é o grande desafio do momento no âmbito da educação, né? Principalmente pelaquela virada de chave que eu falei sobre realmente agora focar nas habilidades. Por exemplo, hoje um exemplo bem banal, né? Existem diversos cursos falando sobre inovação, né? Ou sobre criatividade, e eu nunca vi um repentista dando um curso desse. Por quê? Talvez porque ele não tenha nenhuma titulação ou não tenha nenhuma escola formal, mas eu nunca conheci nenhum professor de criatividade mais criativo do que um repentista, tá? Então, ao mesmo tempo, a função do professor, a função do aluno dentro do ambiente de aprendizagem vai mudar, aquele comportamento, cara, provavelmente no futuro próximo não vai existir um evento como esse aqui. 3 pessoas falando e uma galera escutando. Isso aqui é um tremendo desperdício. Tem muito mais massa crítica e conhecimento aí do que aqui, entendeu? Então, como que a gente... E aí a tecnologia se torna um grande fator. Como que a gente consegue transformar esse evento aqui, não só de 3 pessoas falando e uma multidão escutando, mas juntando todo o capital intelectual que tem aqui. Agora, tem um fator que, após superar a decepção, porque vai ser superada, porque essa é uma tecnologia que, sim, vai ser transformadora, mas vai ser decepcionante no começo, ela vai ter um grande impacto na questão que você colocou, tá? Na questão do social. Porque, cara, talvez, com certeza, na palestra anterior falou-se muito sobre a importância de dar escalabilidade para a educação. Cara, como é que eu consigo colocar um professor de Harvard no meio de uma sala do Pirambu para dar aula para aquela galera? E aí o metaverso vai ser a grande sacada aí no meu entender, entendeu? Então, eu acho que um dos Ds é a democratização. E, cara, é uma tecnologia que vem para ficar, só acho que não é só um trabalho de tecnologia, é um trabalho um pouco mais amplo, tá? Que envolve processos, tecnologia, cultura, enfim. E assim o sucesso vai acontecer, no meu ver. Queria fazer um complemento. Eu concordo, tá? Eu acho que tem uma frase de um futurista aqui, Roy Amara, se eu não me engano, o nome dele, que ilustra muito bem essa fala, que ele diz o seguinte, que a gente costuma superestimar a tecnologia num curto prazo e subestimar a tecnologia no longo prazo. Então a gente fala, nossa, metaverso, incrível, pai, e aí começa a fazer um monte de coisa em janeiro. Em dezembro, essas tecnologias não estão prontas, isso aí não vai dar em nada. Aí eu paro de olhar. 5 anos depois, isso me atropela, ou me engole de alguma forma, né? Assim, então, mas aí, dando um passo atrás, eu acredito que a digitalização é principalmente sobre cultura, que tal hora a tecnologia... Na tecnologia, ela está sempre no meio, né? Tem um ser humano que cria e tem um ser humano que usa, nas duas pontas, né? Então, assim... E, de certa forma, ela vem como ferramenta para encurtar espaços, né? Então, muita gente não conhecia o Zoom até a gente ter que usar, porque essa é a única opção. Então, isso sobre pensamento de futuro também, o futuro, tudo pode acontecer, tudo pode mudar muito rápido, né? Então, ninguém esperava que uma pandemia virasse um drive de inovação para a educação. Então, a gente estava vendo na palestra anterior a quantidade... o aumento do investimento em educação impulsionado pelo drive da pandemia. Porque, tipo, ok, agora a digitalização precisou ser forçada porque a gente não estava no ritmo dela e precisou ser empurrado para aquele lugar porque é o único lugar que dá. Né? Então, assim, e aí esse é um processo de democratização que acaba meio impulsionando forçado essa situação, né? Assim, mas é importante imaginar isso. Beleza, a gente está falando de processos imersivos com realidade virtual, mas o que acontece quando isso for massivo, né? E o que precisa para isso ser massivo? Lembrando que um celular, um telefone, outro dia você tinha que ser um acionista da empresa para ter um número de telefone em casa, né? Isso foi outro dia, sabe? Então, chegar num momento onde um óculos de realidade virtual vai ter um custo barato, em que qualquer pessoa vai poder ter, tá ali, sabe assim, tá ali. E eu acho que é uma coisa que a gente fala dentro da empresa, nós somos administradores desse processo evolutivo, né? Então, chega muito cliente, eu sou o grande dizer não, né? Não, cara, isso aí não faz sentido para agora, né? E, inclusive, o que a gente passou por agora, assim...
Na pandemia, eles precisavam treinar mais de 400 instrutores agrícolas. São pessoas que ficavam espalhadas pelo Brasil todo e a gente precisava criar uma ferramenta que passasse essa informação, mas de forma digital, interativa, né, levando a experiência e que não essas tecnologias novas que nós estamos aqui tanto trabalhando. Então, dentro da pandemia, a gente conseguir escalar esse processo de aprendizagem, onde hoje eu não tenho mais só o treinamento em uma data específica da convenção, mas sim um processo de instrução, reciclagem e manutenção do conteúdo em si dentro dessas ferramentas. E é uma coisa que chega, vamos fazer realidade virtual, não sei o que. Espera aí, como é que a gente vai, né, trabalhar isso hoje? E a gente administrar esse processo de evolução é extremamente importante para, muitas vezes, não acontecer essa frustração. Eu lembro muito bem, eu não sei se... Vocês, eu acredito que sim, mas eu não sei se tem gente aqui que lembra do... O Google, talvez em 2006, talvez por aí, lançou o Google Wave. Se vocês colocarem no Google agora, vocês vão ver que era uma interface do Google que ele acoplava o Gmail, ele tinha um chat chamado Gtalk, você conseguia abrir uma thread e você, enquanto escrevia, a outra pessoa via o que você estava escrevendo. Ele permitia você subir uma foto de uma emoção do momento através da webcam. Certo? Ele tinha previsão do tempo, ele tinha um monte de coisa. Em 2006. E foi, de certa forma, um fiasco. Porque não houve uma administração dessa evolução. O que é que o Google fez? Engavetou o Google Wave e trouxe para a gente pingado o Gtalk. Ele existia um aplicativo, uma aplicação só do Gtalk. Esse Gtalk, ele depois foi incorporado ao próprio Gmail. Ele trouxe para a gente o Google Docs. Quando eu falo, a gente escrevia e a outra pessoa via, a gente está falando do compartilhamento de dados do Google Docs. Então, existe essa questão de time, existe essa questão da administração, da evolução mesmo. Gente, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que cada um faz, até mesmo para que as pessoas tenham conhecimento do que é o agora de vocês, tá? E aviso aos navegantes que... ainda tem mais programação do Windows for Future ao longo dessa tarde, ao longo desse dia, tá? E muito evento por aí para a gente conhecer. Mas antes, Renan, fala um pouquinho de você e da Rito, por favor. Legal. Meu nome, mais uma vez, é Renan. Eu tenho uma empresa de educação, de aprendizagem imersiva, né? A gente cria experiências imersivas de aprendizagem. A gente tenta usar de outras vias para entregar educação e aprendizagem que não as vias professorais, digamos assim, né? Estamos, por exemplo, num evento de uma imersão de aprendizagem aqui sobre vários conteúdos. E, além da Rito, eu também colaboro na Bugabu, trabalhando na parte de criação das experiências também. Bom, pessoal, eu já dei meio que um spoiler, né? Dei meio que um spoiler. Eu sou CEO da UFI, fundador da UFI. A UFI é uma empresa especializada ali em automatizar a rotina das organizações por meio de robôs. Então, sempre digo, a gente entrega para o mercado funcionários digitais, né, robôs que executam atividades ali altamente repetitivas e massivas dentro das empresas, liberando ali as pessoas para atividades mais nobres, né? E a educação entra nesse meio aí porque a pessoa precisa estar preparada para a atividade mais nobre, porque senão ela vai ficar num limbo, né? Então, é isso. Por favor, quem quiser conhecer o nosso stand ali da UFI, tá? Vai ser um prazer receber todos lá. Um abração. Então, eu sou diretor da Bugabu Studio. A Bugabu Studio tem como missão usar tecnologias de outro mundo para atrair e instruir pessoas, né? Dessas de outro mundo, a gente fala de realidade virtual, aumentada, 3D e jogos. Então, se utilizando dessas metodologias, né, gamificadas e trabalhando o negócio como experiência. Como esses processos que a gente tem falado, de digitalização de treinamentos, que hoje são físicos, agora para o caminho do virtual, se utilizando dessas tecnologias de realidade virtual ou aumentada. E também processos de digitalização mas... Foi mal aí. Temos mais um personagem. Já ele se apresenta. Já que ele está apresentando também.
Então, a gente trabalha muito essa digitalização de processos, né? Levando o negócio como experiência, se utilizando dessas novas tecnologias e processos de games em si para prover isso. Inclusive, temos um grande exemplo, né? Que se utilizamos muito dentro do estúdio, eu falo que a arte potencializa a tech, né? E dentro desse processo, a gente fez uma visita com base nessas metodologias de LBE, né, Learn Based Entertainment, onde a gente vai levar, através de uma viagem espacial, a pessoa ao fundo do mar, para conhecer como essa harmonia entre os ecossistemas funciona, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que o evento se propõe e temos como objetivo daqui para frente. Então, agradecido por participar disso daqui, passo a palavra para o senhor aqui. Chegou o CEO. O outro CEO. Tem um projeto de robô, quer fazer o pitch do seu robô aqui? Bom, e eu sou o Zé Pretim, né, host aqui desse Palco Latam, e sou head de conteúdo e inovação no Sua Música, tá? Bom, é isso. Obrigado, gente. Obrigado, meu camaradinho que acabou de chegar. Obrigado a todo mundo que esteve aqui.